Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? Vamos falar baixinho para não acordar os jogadores do Internacional depois da partida contra o Vitória. Primeiro eu peço para que tu te inscreva no canal, deixa o like, compartilha e me ajuda na meta de inscritos. Estamos muito perto de chegar a 600 inscritos. Gente, o Internacional então enfrenta o Vitória dentro do Beira-Rio na volta do Super Mundial. Na verdade, o Super Mundial não acabou ainda, mas a parada para o Super Mundial encerrou hoje, né? Em jogos oficiais, o Internacional já estreia no Brasileirão e o Inter teve tempo para trabalhar e apresenta isso que apresentou hoje dentro do Beira-Rio diante a torcida colorada. Uma partida patética, uma das piores partidas do ano do Internacional. O Inter vence, um golaço do Tabata no finalzinho do jogo. Mérito total do Tabata, que entrou bem no jogo, se movimentou, frequentou os dois lados do campo, chamou o jogo. O Tabata foi uma exceção nesse amontoado de coisas que o Inter apresentou hoje. O Inter é um time bem organizado taticamente, parabéns Roger Machado. Só que o Inter não tem mais soluções. O Inter não apresenta mais soluções. E aí vai a crítica ao treinador Roger Machado, que eu tanto gosto, que eu tanto defendo. Roger, o Inter precisa de repertório, o Inter precisa de alteração, o Inter precisa de movimentação, aquela troca de passes, não essa lentidão, esse time monótono que se apresenta em campo. O Inter precisa do diferente, que o Inter apresentou na última temporada, que o Inter apresentou no Campeonato Gaúcho, que o Inter apresenta nas Copas. No Brasileirão, diferente não acontece. No Brasileirão, o Inter não existe. O Inter enfrentou, com todo respeito, um dos piores times do Brasileirão, que é o Vitória. Um dos piores times que recém estreou o treinador, demitiu o Carpini, trouxe o Carille, que estreou contra o próprio Inter dentro do Beira-Rio, e o Inter teve imensas dificuldades. O Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, não fez nenhuma grande defesa. Já o Rocher, na minha opinião, foi o melhor jogador do Internacional em campo. Quando o goleiro do Inter, com o Inter sendo o mandante, é o melhor em campo, diz muita coisa do que foi a atuação colorada. O gol saiu porque 1 minuto antes o Rocher tinha operado um milagre. O Rocher fez pelo menos 3 grandes defesas contra o Vitória dentro do Beira-Rio, gente. O Inter no final do jogo ficou vendo o Vitória tentar o empate, circular a bola. Não pode. Um time que quer ser postulante a alguma coisa não pode aceitar isso. Não pode. A gente não enfrentou um Flamengo, a gente não enfrentou um Palmeiras, um Botafogo, não. Com todo respeito, mais uma vez, ao Vitória, mas foi o Vitória o adversário de hoje, dentro do Beira-Rio. Dentro do Beira-Rio. Por isso que eu iniciei aqui o meu vídeo, as minhas explanações, falando baixo. Para não acordar os caras. Para não acordar os caras. 2 jogadores dos 11 que iniciaram estiveram com o dedo na tomada. Os outros foi tirado da tomada. Foi tirado da tomada. Apenas 2. Sérgio Rocher, o goleiro, e o Vitão. E o Vitão. Só. Os outros, todos desconectados. Todos desconectados. Os que entraram, Valência, entrou se movimentando, tentou aqui, tentou ali. Não foi diferente, apesar do gol ter saído numa jogada individual do Valência. Mas quem realmente foi diferente dos que entraram foi o Tabata. Foi o Tabata. Até não só pelo gol, mas porque ele se movimentou. O Gustavo Prado chamou o jogo, ok. O Ricardo Matias não teve nenhuma oportunidade, também não é culpa dele. Se o Inter só chuveirava para a área, nenhum dos chuveiros foi em direção ao Matias. Mas o Rocher e o Vitão, 2 jogadores de defesa, eram os únicos ligados na partida. O Vitor Gabriel totalmente enfeitado. O Vitor Gabriel, um zagueiro que eu acho muito qualificado e promissor, totalmente enfeitado. O Carboneiro desaparecido do jogo. Desaparecido. O Wesley, ele agora só quer piscinar. Ele só quer se atirar. O Wesley só quer se atirar. Ele não tá numa piscina pra ficar toda hora indo pro chão. Não tá. E outra. Fernando é Tony Kroos quando tá jogando. Fernando é Tony Kroos quando tá jogando. Porque tu tem Bruno Henrique e Thiago Maia, o passe é torto. O passe é torto. Quando tu tem o Fernando, o passe é redondo. O passe é no pé do Alan Patrick, o passe é no pé do Carboneiro, o passe é no pé do Wesley, o passe que quebra a primeira linha. Quando tu não tem o Fernando, é um oceano tanto para Thiago Maia como também para Bruno Henrique em questão de saída de bola.
O Fernando ele é muito diferente. A direção perde o Fernando. Começou já, retomou o Brasileirão, vai retomar as Copas e não chegou o tal volante. Eu sei que não vai ser contratado um jogador no nível do Fernando. É quase que impossível. Mas um minimamente razoável para vestir a camisa 5 do Internacional. Já deu para entender que Thiago Maia e Bruno Henrique eles não dão certo juntos. A gente já percebeu isso. Já percebeu isso. Então aqui eu cobro Roger Machado, cobro jogadores, porque o Inter não está desempenhando. Por que esse Internacional, quando joga Libertadores e quando joga Copa do Brasil, consegue? Quando joga o Brasileirão, é o time que está na parte de baixo da tabela. Hoje o Inter não. Vamos lá, vamos ser franco e sincero. O Inter não merecia vencer. O Inter não criou para vencer. Ah, o Inter foi melhor que o Vitória. Tá bom, foi melhor que o Vitória, mas isso é o suficiente para vencer dentro de casa? Vamos pegar defesas. Quem trabalhou mais? O Rocher ou o Lucas Arcanjo? O Inter chegou com chutes de fora da área. Poucas jogadas criadas, trabalhadas, que pararam no Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória. O Rocher operou 3 grandes defesas. Isso diz muito, gente. Isso diz muito. Isso diz. Os colorados, nós colorados, estávamos esperando a volta pós-parada do Mundial. E o Inter apresenta isso. O Inter apresenta essa partida patética, essa partida ruim. Não dá, gente, não dá. Eu, pelo menos, não aceito isso. Eu não aceito a lentidão da direção do Internacional mais uma vez, para contratar um jogador. Porque se sabia desde antes da parada da Copa, era o jogo. Desde a parada, quando o Fernandes se machucou, a gente sabia que o Inter precisava de um volante. Já se sabia. Então a direção demorar tanto e ainda não ter contratado é a maior culpada disso tudo. Eu não vou isentar o Roger, não vou isentar a comissão técnica, o D'Alessandro, os jogadores, mas a direção, mais uma vez, pode e deve jogar o ano fora. O Inter não é favorito contra o Flamengo. E o Inter não vai ser favorito contra o Fluminense, perante o que o Fluminense fez no Mundial. O Fluminense foi o melhor brasileiro no Mundial em questão de chegar mais longe. Então, gente, vamos lá. O Inter tem que se mexer. A gente não pode aceitar esse tipo de partida. A gente não pode ficar contente só com a vitória. Porque se a gente continuar ganhando e não tendo desempenho, o desempenho que tinha ano passado ou que teve no início desse ano, a gente não vai longe. A gente não vai longe. Então a gente tem que ter desempenho. A gente tem que ter desempenho, a torcida tem que cobrar desempenho. Tem que cobrar desempenho, tá? Nós, colorados, temos o dever de cobrar desse grupo de jogadores da comissão técnica e da direção colorada desempenho. Desempenho e resultado, para daí sim a gente chegar e voltar a ser campeão. Te inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e me ajuda a chegar na meta de 600 inscritos. Valeu, nação colorada!